Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para a resolução de 3 questões da prova de língua portuguesa da Univesp? Como todas elas trabalham com o mesmo texto de apoio, a gente faz na sequência, fazendo uma única leitura do texto. Vamos lá? A gente vai utilizar como ponto de partida a primeira estrofe do poema Consideração do Poema, do Carlos Drummond de Andrade. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. A gente tem aqui no poema, então, um trechinho que vai trabalhar com uma perspectiva bem interessante, em que o autor utiliza o poema para falar sobre a estrutura do próprio poema. Ele afirma que não vai utilizar uma determinada rima, porque ele considera a relação entre as duas sem qualquer tipo de correspondência. Não faria uma rima apenas para estabelecer a rima. Ele rimaria, por exemplo, com a palavra carne ou qualquer uma outra, afinal, todas elas podem ser convenientes ao poeta. Depois ele tece comentários às próprias palavras, através de metáforas. Elas não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Então ele trabalha ali com o elemento do próprio poema e como essas palavras poderiam se organizar. Afinal, elas são vivas, elas poderiam ter uma liberdade dentro do processo criativo. Basicamente, esse trechinho, bem tranquilo, não tem nada de vocabulário muito complicado para a gente entender, certo? Vamos para as questões? Nesse trecho do poema, o eu lírico. Eu lírico é o eu que fala dentro do poema. A gente não pode confundir com o autor. O autor é um ser de carne e osso que está lá escrevendo, que está construindo a obra. O eu lírico é quem fala, quem sente, este eu que está dentro do poema. Podem ser pessoas diferentes, não necessariamente o eu lírico corresponde ao autor. Então esse eu lírico emprega a primeira pessoa como modo de expressar de maneira clara suas ideias e sentimentos mais íntimos. Tem uso de primeira pessoa? Tem. Eu não rimarei. Não é? Então tem aqui, nas duas ocorrências do verbo, a mesma marcação de primeira pessoa. Entretanto, a segunda parte, as ideias e sentimentos mais íntimos desse eu lírico. A gente não encontra no decorrer do poema os sentimentos desse eu se manifestando de uma maneira clara. A gente entende aqui que ele não vai rimar uma determinada palavra porque as palavras rimadas não estabelecem a relação entre si. Agora, não tem sentimento dele, não tem desejo dele, não é ele se manifestando. O foco do poema não está no eu, está no próprio poema e nas palavras que o compõem. Vamos lá para o item B. O eu lírico tenta convencer o leitor de que a linguagem poética requer, exige rimas ricas, ou seja, aquelas que ocorrem entre palavras de classes gramaticais diferentes? Não, em nenhum momento ele está tentando convencer a gente de que o poema precisa de rimas ricas. Ele apenas fala que aquelas duas palavras que ele escolheu não mantêm uma relação que ele gostaria. Então não tem nenhuma tentativa de convencimento aqui, né? Podemos tirar essa daqui, da mesma forma que a gente eliminou a primeira. No item C, o eu lírico afirma que a escolha da palavra exata é fundamental para a construção de um bom poema. A escolha da palavra exata. Vamos ver? Olha aqui que interessante. Não vou estabelecer a rima entre essas duas palavras. Eu vou rimar com uma palavra que não estabelece rima, no caso, carne. Porque todas me convêm. Tanto faz. Qualquer palavra poderia ficar aqui. Porque as palavras não nascem amarradas. Elas saltam.
elas são vivas. Quando a gente analisa, portanto, a alternativa C, posso dizer que esse eu lírico afirma que a escolha da palavra exata é fundamental? Não, as palavras que se escolhem, elas são livres, elas são vivas, elas não estão amarradas. O eu lírico defende que o som das palavras é um elemento pouco importante que pode ser desconsiderado na elaboração de um poema. Em nenhum momento ele fala disso, né? Que o som é irrelevante, não tem a importância e por isso ele pode ser desconfigurado, desconsiderado. Ele não fala, ele não aborda esse tipo de preocupação. Então, não é coerente. Refere-se à estratégia de construção do próprio poema. É o poema falando do próprio poema, afirmando a liberdade de criação artística. Olha a liberdade de criação aqui, ó. Essas palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre. Elas são puras, largas, autênticas, ou seja, elas podem estabelecer o tipo de relação que elas desejarem. Portanto, a gente tem, de fato, a alternativa E como aquela que é a mais adequada. E aí, tudo certo? Então vamos para a próxima. A palavra incorrespondente, no segundo verso, é formada com o uso do prefixo in, que tem sentido de negação. Como ocorre na palavra, e aí ela quer uma outra, em que o meu prefixo in trabalhe com a ideia de negação. Vamos lembrar um pouquinho o conceito do prefixo? A gente pode ter, dentro de um processo de construção de palavras, o radical, que é a base, que é a raiz, e a esse radical a gente pode acrescentar elementos, que a gente chamaria, por exemplo, de afixos. Esse afixo pode ficar antes, e aí ele seria chamado de pré-fixo, ou depois do radical, sufixo. Cada afixo pode determinar uma série de sentidos diferentes à palavra. No caso aqui, de fato, a gente tem correspondente, aquele que estabelece uma correlação, uma correspondência, e o in, negando. Em qual outro termo a gente teria o prefixo in negando aquele radical? Íntimo estaria negando, né? Eu teria que pensar que timo é o meu radical e o in nega. Íntimo é interno, então a gente não trabalharia aqui com essa ideia de negação. Intermunicipal. Municipal, então, funcionando como a nossa base e o in negando. Então eu teria contra, ante, o oposto, ter municipal, não faz nem sentido. Aqui eu tenho o inter, entre, estabelecendo um outro tipo de relação. Intrauterino, de novo, não é o in que funciona aqui como elemento de negação, mas o intra, funcionando como um prefixo. Adentro, também não cabe para a gente. Insatisfatório, eu tenho algo, então, que é satisfatório, que me satisfaz, e eu tenho aquele que não me satisfaz. Aqui a gente tem um prefixo de negação. E o injetável não é aquele que é jetável e a perspectiva de negação. Não temos, né? Portanto, de fato, temos a alternativa D, em que o mesmo termo insatisfatório estabelece relação com incorrespondente. E aí, foi tranquilo? Legal. Vamos para a nossa última questão? Nos versos, rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convém, a palavra sublinhada, esse que destacado, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido, ou seja, estabelecendo o mesmo tipo de relação de sentido, por qual outro termo? Esse que funciona como uma conjunção, conectando duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de sentido, evidenciando a relação de sentido que elas promovem. Então vamos lá. Vamos entender a relação de sentido, né? Eu rimarei com a palavra carne ou qualquer outra palavra, todas me convêm.
todas me convêm. Por isso, eu vou rimar da forma como eu quero. Ou se a gente colocar linearmente igual está aqui, vou rimar com a palavra carne ou qualquer outra, porque todas me convêm. Então aqui caberia o porquê, e só para tirar dúvida, aquele porquê que é todo junto, sem acento, aquele porquê todo junto, sem acento, porque ele trabalha com a ideia de explicação, de resposta. O porquê que é todo junto com acento, trabalha como substantivo, o porquê. Lembrou? Então aqui a gente teria o meu que ocupando então um lugar que o porquê também poderia ocupar. E um sinônimo desse porquê? Pois. O pois faz o mesmo papel. O portanto não faz porque ele trabalha com a ideia de conclusão, enquanto que o que, o porquê e o pois explicam. O assim também trabalha com a ideia de conclusão. O contudo com a ideia de oposição. E o como pode trabalhar com a ideia de causa, pode trabalhar com conformidade, com comparação, mas também não trabalha como um sinônimo de que neste contexto. Tá legal? Então a gente fica com a alternativa A, pois. E aí, as 3 questões, tudo bem? Tudo certo? Então a gente fica por aqui. Até mais!